Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de ler o livro Rebelde do Deserto, parte 2, que é A Traidora do Trono, e vim aqui para poder falar pra vocês sobre o que eu achei sobre esse livro maravilhoso. Só pra eu situar aqui melhor vocês, agora eu vou fazer uma resenha desse livro sem spoilers. Porém, vocês não podem deixar de ver a primeira resenha desse livro. Assim, porque como essa é a parte 2, vai ter alguns comentários sobre a parte 1 que vocês precisam ter visto pra poder entender essa parte. Não vai ter spoilers sobre esse livro, mas vai ter sobre o primeiro. Então, fiquem atentos. Outra coisa, vou fazer um comentário sobre esse livro com spoilers, mas não vai ser nesse vídeo agora. Eu gravei pra vocês um vlog, na verdade. E nesse vlog eu li esse livro junto com vocês. Eu ia falando parte por parte. Tipo, cada novidade eu vinha trazer pra vocês. E mostrei mais ou menos como é o meu dia a dia lendo os livros. Então, se vocês querem spoilers ou querem mais ver essa pegada de vlog, vocês precisam conferir. Mas agora vamos para a resenha desse livro. Bem, A Traidora do Trono, diferente de Rebelde do Deserto, é um livro muito maior. Ele tem 440 páginas, então ele tem muito mais história. A Rebelde do Deserto foi mais para uma introdução sobre tudo aquilo que viria nesse livro. Na Rebelde do Deserto a gente conheceu os personagens, conheceu a rebelião, conheceu alguns segredinhos ali e pronto. A gente não sabia direito como a rebelião agia, como era direito o dom de cada um, e as pessoas estavam mais se descobrindo. Na Traidora do Trono, a gente conhece mais profundamente os personagens e a rebelião. Começa com a Mani sendo pega numa missão e sendo levada para uma prisão de uma das cidades que era meio que comandada pelo príncipe rebelde. E aí a gente já fica nervoso, como assim ela está sendo presa, senhor amado, sabe? E na verdade depois a gente descobre que isso tudo é um plano para poder tomar o controle dessa cidade. Só que logo depois disso acontecem uma série de coisas que a Mani, ela é traída e levada para o sultão. E aí que eu achei muito interessante. Porque quando a gente lê o primeiro livro, e até o começo do segundo, a gente acha que o sultão é uma pessoa totalmente detestável, porque ele realmente é. Um cara que agride mulheres, ele é totalmente detestável e isso não tem desculpa. Porém, a gente, nesse livro, consegue conhecer melhor o sultão. Até, sabe, às vezes a gente começa até a desenvolver uma empatia por ele, até lembrar das coisas que ele já fez e essa empatia some. E aí a gente vai descobrindo por que ele faz as coisas que ele faz, quais são suas verdadeiras ambições, qual é a sua verdadeira vontade, o porquê ele tá agindo dessa maneira, o porquê ele negocia com esses grupos estrangeiros, o que ele tá fazendo. E aí a gente começa a descobrir melhor esse lado diplomático e político do sultão. Por um outro lado, a gente também começa a nos questionar de, será que essa rebelião realmente pode ter futuro? Será que o príncipe rebelde realmente pode ser um bom governante? Ou será que ele é só tão idealista, mas não consegue meio que ser pulso firme, que é o que muitas vezes precisa para poder governar um país inteiro? E aí, a gente começa a questionar um pouquinho isso, porque o livro nos leva a questionar. A Mani mesmo começa a questionar isso. Também, quando ela é levada para esse palácio, ela começa ficando no harém. E aí a gente começa a descobrir um pouco melhor sobre como era esse harém, que foi um pouco mencionado no primeiro livro. A quantidade de mulheres que ficavam lá, o tamanho dele. E aí também é uma coisa muito interessante, porque geralmente a gente imagina só o harém como um lugar onde as mulheres ficam lá só esperando para transarem e serem usadas sexualmente, blá, 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 blá. Mas não. Esse harém, ele é imenso. Ele tem lagos, ele tem vários jardins, ele tem realmente um suporte para as mulheres poderem ficar ali. Porém, elas só ficam ali para poder suprir as necessidades sexuais do sultão e do sultim. Bem, e aí o sultão e o sultim escolhem mulheres dentro desse harém para eles poderem meio que casar com elas e terem elas como companheiras. O sultim, por exemplo, ele tinha 3 mulheres. E assim, sempre que ele se cansava de alguma, essa mulher sumia. E ela era torturada até a morte.
E aí a gente descobre que toda essa beleza do harém, de todas aquelas mulheres que são banhadas, que têm as melhores comidas, têm as melhores águas, têm as melhores isso, aquilo, na verdade é só pelo período que elas estão satisfazendo eles. E dentro desse próprio harém, as mulheres elas se mobilizam de uma maneira para elas poderem sobreviver. E aí é uma coisa muito interessante. Esse livro, mesmo não sendo o foco principal, ele tratou muito sobre a rivalidade feminina. Dentro desse harém, as mulheres elas se matavam para poder ver qual ia conseguir suprir melhor as necessidades do sultão e do sultão, porque essas daí conseguiam viver mais tempo. Então, uma mulher cortava o cabelo da outra, botava coisas venenosas na comida das outras. Então era um perigo. As mulheres elas tinham que tentar realmente sobreviver, saber uma segredo da outra para poder ameaçar e assim, e era aquela meio que paz armada. Então, em primeira vista, parecia que estava tudo em paz, que eram todas as pessoas pacíficas e que se amavam. Mas aí depois você, quando olhava por dentro, via que na verdade aquilo era um emaranhado de segredos e de ameaças. E que era aquilo que conseguia botar uma mínima ordem no lugar. E aí eu paro pra pensar com vocês. São várias mulheres. E elas têm força o suficiente pra conseguirem, se elas se juntassem, muito provavelmente sair dali. Sabe? Fazerem realmente, se juntarem a uma rebelião e conseguirem lutar pelos seus direitos. Porém, essa rivalidade feminina que foi tão atribuída a elas, fazia com que elas aceitassem esses seus papéis. E, por exemplo, essas mulheres, elas tinham filhos. E esses filhos ficavam no harém até eles completarem 16 anos. Então, até lá, eles viviam no meio dessa rivalidade, no meio dessa briga, no meio dessa guerra, no meio de tantos estupros, no meio de tantas coisas ruins. E eles ficavam lá. E eles viam muitas vezes a mãe deles que acordava e ela não estava mais lá, ela tinha sumido. Falavam que isso era muito comum no harém. De repente, as pessoas acordavam e as outras haviam sumido. Como assim? Elas não sumiram, elas foram levadas para serem torturadas até a morte. E no meio desse clima, no meio dessa forma que esse harém foi construído, muitos desses pequenos príncipes e princesas começaram a se revoltar contra essa dinâmica. Eles viram as mães deles serem levadas para serem torturadas. E eles tem um príncipe, por exemplo, que ele viu a mãe dele sendo levada para poder ser torturada. E ele teve que ficar responsável por cuidar da sua irmã. A irmã que mais pra frente, quando completasse 16 anos, seria vendida para algum homem. E ele, como príncipe homem e respeitado pelo sultão, começou a questionar isso. E começou a armar contra isso e se juntou com a rebelião para poder destronar o sultão. Então, nesse livro, a gente percebe que mesmo o sultão sendo um líder democrático, um líder diplomático muito bom, ele era péssimo em manter... Ele era péssimo em relações. Ele era um ser humano horrível, péssimo, totalmente desprezível. Então, a rebelião, o problema da rebelião não é o que tá vindo de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Isso que vai acabar explodindo tudo. A maior ameaça do sultão é ele mesmo. Porque se ele não fosse tão cuzão, se ele não fosse um ser humano tão desprezível e tão cruel, provavelmente ele conseguiria manter esse seu trono por mais tempo. O que está acontecendo com o sultão? O sultão protege o deserto de Mirage. Porém, existem outros povos e outros países que querem atacar esse deserto. E ele deixou de lidar com essas questões internas e começou a só se preocupar com as questões externas. E não perceberam que o interior do deserto está apodrecendo. Não percebeu que até dentro do próprio palácio dele está começando uma própria rebelião. E aí, quando a Amani está dentro desse castelo, ela começa a tentar dialogar com diferentes pessoas para poder conseguir dados para a rebelião, conseguir levar dados também para fora do castelo, porque ela está presa dentro do castelo, e conseguir ter cada vez mais aliados. E aí ela vai conseguindo. O sultão não sabe que ela faz parte da rebelião, só sabe que ela tem alguns poderes especiais. Então, ele meio que faz dela como braço direito dele. Ele usa os dons dela para conseguir coisas que são de bom grado para ele. Porém, ele nem imagina que essas coisas podem estar sendo voltadas contra ele
quando ela passa isso tudo para o pessoal de fora que tá querendo fazer uma rebelião. Porém, no meio de tanta rivalidade feminina, eu achei uma coisa muito legal nesse livro, que foi o grande protagonismo das mulheres. Bem, no A Rebelde do Deserto já existiu um grande protagonismo. A Mani, que era a melhor atiradora de todos, que era mulher, mas não tinha valor como mulher, então ela tinha que se vestir de homem para poder ser apreciada. E nesse livro, ela como mulher consegue se destacar. Ela é a única mulher no meio de uma sala repleta de homens e ela tem o seu valor ali. Ela é uma pessoa poderosíssima e é mulher. E além disso, existem várias outras mulheres que se destacam nesse livro. Personagens principais e personagens secundárias, que mostram uma força e uma importância que elas realmente levam a rebelião nas costas, e não os príncipes e o Jin e esses outros homens. Não, elas. Elas arquitetam tudo, elas armam tudo, elas fazem os melhores planos, elas são as responsáveis pelas melhores batalhas, por tudo que acontece de bom é responsabilidade delas. A Mani, ela consegue pegar todos os dados que existem dentro do castelo para poder ajudar a rebelião. Mas ela passa para quem? Passa para uma mulher, porque era a pessoa mais confiável. Além disso, a Shahzad, do lado de fora, consegue estar na cidade, fazer toda essa rebelião continuar dando certo. Ela consegue dar as ordens, porque ela é a general. E além do mais, consegue fazer um plano de fuga para poder tirar a Mani de lá dentro. Contando com o quê? Com mais duas mulheres poderosíssimas que também têm talentos incríveis, que são filhas de deuses, para poder entrar no castelo, confundir as pessoas e conseguir tirar a Mani de lá. Ou seja, mulheres conseguem destronar o sultão. Além disso, nós temos uma grande surpresa nesse livro de uma personagem super inesperada que aparece e mostra uma força que é responsável por começar uma rebelião fora do palácio contra o sultão. Ou seja, as mulheres nesse livro brilham. Enquanto os homens, achei eles bem apagadinhos. Bem, o príncipe rebelde, ele quase não aparece. Ele aparece no começo, depois some. O sultão, ele parece ser uma pessoa realmente muito esperta, porém totalmente detestável. O Jin some. Sabe, eu elogiei tanto o Jin pra ele sumir o livro todo, mas sumiu o livro todo e eu achei isso até bom. Achei que não ia conseguir viver sem ele no livro? Achei. Mas eu achei que foi bom. Sabe por quê? Porque a Mani conseguiu brilhar sem a sombra de um homem, entendeu? Ela conseguiu ser ela mesma, ela conseguiu por ela desenvolver dom de aprender outras línguas, dom de desenvolver melhor os seus poderes e ela por ela, não recebendo ordem de nenhum homem. Além disso, o único homem que eu realmente cheguei nesse livro a apreciar é um dos filhos do sultão que aparece nesse livro e que é esse que eu disse que tá armando contra o sultão para poder sair do castelo e tirar a irmã do castelo. E começou a se juntar na rebelião. Ele é o único homem que eu achei realmente legal nesse livro. O resto foi tudo mais ou menos. Romance da Mani com o Jin. Eles continuam juntos? Continuam. Eles são um casal lindíssimo. Porém, como eu disse, o Jin sumiu. Quando teve uma batalha que a Mani levou um tiro. E o Jin achou que não ia conseguir ver ela morrendo. Então ele some. Ele foge. Ele vai embora. Isso não é spoiler, começa o livro já é assim. Mas ele vai embora. Então, o Jin me decepcionou um pouco. Mas depois ele volta, fala coisas bonitinhas. E aí a gente, com crush literário, perdoa ele e passa pano. Mas eu esperava mais. Pra poder meio que concluir isso tudo que eu falei, vou fazer um leve resumo. Gostei mais desse livro do que do primeiro. Porque ele se aprofundou muito mais em características dos próprios personagens, as questões internas do deserto de Mirage. A gente conseguiu ver a história também por um outro olhar, que é o olhar do sultão. A gente conseguiu entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo com ele e o que está acontecendo com o deserto e por que ele age da maneira que ele age. A gente conseguiu também mudar um pouco a nossa ideia sobre esse nosso amor cego que tínhamos pela rebelião. E conseguimos agora olhar com um olhar um pouquinho mais crítico também. E foi um livro muito bom para poder desenvolver todas essas questões políticas. Eu acho que esse não foi um livro como o outro, que conta mais uma história. Na verdade, ele é mais focado realmente na política, atrelada com a religião.
E eu achei que mesmo com toda essa fantasia, todo esse misticismo, é um livro muito interessante pra gente poder aprender um pouco mais sobre relações pessoais e sobre política. Bem, é um livro que eu gostei muito. Muito melhor do que o primeiro. Estou muito ansiosa para poder ler o próximo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Espero de verdade. E vejam o vlog que eu fiz. É o meu primeiro vlog, então eu quero muito saber se vocês vão gostar. Então, é isso. Eu espero agora ler o terceiro livro e trazer pra vocês. Talvez demore um pouquinho mais, porque eu ainda não tenho o livro aqui. Mas paciência. Então não esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui do lado uma coisinha pra vocês clicarem e se inscreverem, pra vocês nem precisarem sair do vídeo. E também não esqueçam de curtir o vídeo, por favor, que me ajuda muito. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.